Olá, o Educa Floripa está entrando no ar. No programa de hoje, a gente preparou uma matéria especial gravada lá na Escola Básica Municipal Zuma Freitas de Souza com o tema Educação Inclusiva. E no nosso momento de reflexão, no quadro é o seguinte, o tema é A Educação não é prato pronto. Bom, a nossa entrevistada já está aqui com a gente. Hoje, um Educa Floripa tecnológico, diria até, de certa forma, espacial. Nós vamos conversar hoje aqui com a Érica de Oliveira Gonçalves, que é professora de Tecnologia Educacional da Escola Básica Municipal Batista Pereira. Tudo bem, Érica? Tudo bom, muito obrigada pelo convite. Imagina, o prazer é nosso de te receber aqui. Bom, professora de Tecnologia, né? Hoje você está professora de Tecnologia, mas conta um pouquinho para a gente, rapidamente, como é que é a educação, como é que foi a sua trajetória na educação até aqui? Eu ingressei na pedagogia depois dos 30 anos. Até então eu trabalhava com área administrativa, financeira, tentei fazer um curso eu fiz, né, cursei física na Federal em 2003. Física? Física. Tem que ter coragem. Eu fiz algumas disciplinas de astronomia, que eu gostava da física pela astronomia. Mas como eu trabalhava 44 horas semanais, né, era muito difícil, então eu não consegui finalizar o curso de física. Em 2009, eu entrei na pedagogia da UDESC e lá eu tentava, assim, desmistificar essa ideia da física e da matemática serem coisas ruins e não atrativas, né, para os anos iniciais. Então, eu sempre cursava outras disciplinas isoladas em outros cursos, oceanografia, na própria física, na história, para poder aproveitar bem aquele espaço acadêmico, né? E em 2013 eu já fiz a prova e fui para o mestrado em Educação, Comunicação e Tecnologia, e lá eu fui descobrindo alguns autores na área de tecnologia, e o que mais me encantou nessa área de tecnologia foi não ter uma hierarquia, né? A tecnologia ser uma interação com o ser humano e não ser uma criação, né? Ser uma descoberta e uma interação. E aí fiz 2 especializações, e uma especialização eu fiz na Faculdade Municipal de Palhoça, que é de psicopedagogia, e lá eu fui convidada por um professor a fazer o processo seletivo para ser professora da faculdade, né? Eu fiz o processo seletivo, passei, comecei a trabalhar lá, foi em 2016. E aí lá eu já comecei a trabalhar, dar aula na pedagogia, em diferentes disciplinas, tinha uma equipe de grupos de estudo de ciências, né, de ensino de ciências e astronomia, e aí recebi o comunicado da Prefeitura Municipal de Florianópolis para ser professora de tecnologia. Então, eu digo assim, que foi uma escolha difícil, porque eu gostava de dar aula na faculdade, né? Eu tenho ex-alunos que até hoje me acompanham, né? E são colegas de trabalho hoje em dia, mas eu fiz a escolha de trabalhar como professora de tecnologia, porque esse era o meu sonho, esse é o lugar onde eu quero estar, né? Então, depois eu ingressei no doutorado, mas sendo mãe solo, trabalhando 40 horas, né, com muitas coisas para fazer, ainda não finalizei o doutorado, mas quem sabe para o ano que vem ou para o outro, né, eu consiga dar continuidade. Muito então, bem. essa é a minha história. Você deixou aí, então, de dar, em certo momento da tua carreira, aula para os marmanjos e foi dar aula para os anos iniciais e para os anos finais, né? Os anos iniciais que vão do 1º ao 5º ano, né? E os anos finais do 6º ao 9º ano. E você trabalha em parceria aí com esses alunos, né? Na sala informatizada. Que sala é essa? Que laboratório é esse? Como é que é uma sala informatizada? Eu até brinco com os alunos, né? Porque às vezes eles chegam da educação física bem bagunceiros e tudo. Eu disse assim, olha, quando vocês forem entrar na sala informatizada, é como se estivesse entrando num portal. Aí quando você colocar o pé para dentro, vai fazer uau! E eu faço essa brincadeira com eles e tem dado certo. Mas a sala informatizada nada mais é do que uma sala com 20 computadores desktop, mais 200 Chromebooks, mais 17 tablets, e tem todo um artefato tecnológico, mas o que vai impulsionar mesmo, direcioná-los, são o que a gente vai dar em sala de aula, né? Legal. Eu acho que essa tua técnica aí do uau, né, acabou trazendo bons frutos e bons resultados, né? Você trouxe para a gente aqui alguns exemplos da aula de robótica, né? Isso. Inclusive alguma coisa já programada. Você pode mostrar para a gente aqui alguma coisa que você programou? Isso aqui são os alunos
né? Eles aprendem a robótica na prática, é isso? Isso. Nós recebemos da prefeitura os kits dos anos iniciais e os kits dos anos finais, né? Então, temos diferentes protótipos para poder eles montarem. No início, nos primeiros protótipos, eles constroem esse robô aqui. Tem nome esse robozinho, não? Esse robozinho é o Hub 09. Hub 09. Ele é um robô espião, né? Então, ele é uma montagem mais simples para não criar uma frustração no aluno, porque são muitas peças, né? Então, alguns têm muita dificuldade, ainda mais com essa época de pandemia. Eu digo assim que muitos não conseguem, muitos têm mais dificuldade porque não podem ter um Lego em casa. Às vezes tem um cachorrinho, um gato que come as peças, ou um irmãozinho menor, né? Então, ali é o momento de aprender. Então, esse daqui é o primeiro modelo, né, que a gente dá, o robô espião. Esse daqui é um robô de Milo, que é um robô explorador de Marte. Pode mostrar nessa câmera aqui, ó. Isso. Ele também, né, a gente monta, aí ele tem um pouquinho mais de níveis de dificuldade. Esse já é de Marte? Esse é o robô Milo explorador de Marte. É um Hoover, né? Hoover. Isso. E a gente faz as brincadeiras, faz todas as programações com eles. Então, só que esse robô, ele só vai para frente e para trás, né? E os níveis de complexidade dele vem aqui para explicar como é que funciona o motor, como é que funciona essa rotação, as polias, a correia, né? Então, e a gente faz a parte de programação também com eles. E esse aqui, você já programou isso aí? Esse daqui está programado, ele é um robô... Ele é um robô de... Vamos ligar ele aí, né? Vamos dar uma ligadinha nele aqui, deixa eu ver se está conectado. Também construído na sala de aula, né? Isso. Esse é mais complexo. Mais complexo, a programação dele é um pouquinho mais complexa, né? E ele já é para os anos finais. Ele é todo programado num tablet ali. Isso, ele é programado num tablet. Eu vou colocar aqui para ali, vocês. Esse daqui. Ali tem a programação. Como é que é o nome desse Hoover aí? Esse daqui é o 09 também. É o 09. Agora você vai saber como é que a NASA planeja, né, os Hoovers lá que a gente vê nos jornais aí e tal, lá na Lua, em Marte. Olha só como é que ele funciona aí. E é isso que eu ensino para eles mesmo, né? Então deixa eu colocar aqui. Um monte de cientista aí na aula de tecnologia da Érica. E fala. Aí. Opa. Vai pra frente. Esse aqui deu errado. Eu vou virar. Acontece, né, gente? Acontece, né? Isso tudo a garotada aprende na aula de tecnologia, na sala informatizada. Como montar, como programar. Isso, como montar, como programar. Olá, meu nome é Hub 09. Vai lá. Ó. Que maravilha. Bom, enquanto a gente observa, já a gente volta, Érica, para a gente falar um pouco mais aí das suas parcerias, né? Que são muito importantes nesse tipo de ensino. A gente vai dar uma paradinha rápida agora, porque eu quero chamar a nossa matéria especial. Para pensar em uma educação inclusiva, é necessário pensar em uma educação que considere um conceito amplo de diversidade humana. E aí a gente precisa incluir todas, eu vou repetir, todas as crianças e adolescentes, respeitando e valorizando as especificidades de cada indivíduo. A concepção da educação inclusiva ainda está ganhando corpo, mas o Educa Floripa tem conhecido muitas ações interessantes nas unidades da Rede Municipal de Ensino de Florianópolis. Uma delas vem da Escola Básica Municipal Zulma Freitas de Souza. A educação inclusiva traz um olhar mais amplo, voltado para a igualdade de oportunidades entre os estudantes e a valorização das diferenças humanas. Uma de suas bases é garantir que todos tenham acesso à formação escolar num mesmo ambiente, não mais segregando estudantes com deficiência, transtorno do espectro autista e altas habilidades ou superdotação. Mas ao contrário do que muita gente pensa, a educação inclusiva não deve ser confundida com educação especial, embora a contemple. A educação inclusiva, na verdade, é uma grande área onde engloba a educação especial e outras áreas dentro da educação. Por exemplo, a educação inclusiva, ela engloba a educação especial, educação de gênero, a educação étnico-racial, ou seja, história e cultura afro-brasileira e indígena. Então,
falar da educação especial é falar de uma área isolada que está dentro da educação inclusiva. Segundo o diretor da Escola Básica Municipal Zuma Freitas de Souza, um espaço que já nasceu com o DNA da inclusão, a escola inclusiva acolhe todos os alunos independentemente das diferenças e nela são desenvolvidas práticas que contemplem as diversidades, um movimento que envolve os estudantes e os professores. A gente tem uma preocupação muito grande nessa questão, até mesmo porque a perspectiva do contexto educacional da EBM Zuma, ela está documentada, amparada pelo nosso PPP, né, que por sinal já foi aprovado recentemente pela Secretaria Municipal de Educação. A nossa escola é uma escola nova, ela foi inaugurada assim no mês de março, e demos início com os nossos estudantes no dia 2 de maio, né? Só que já vindo dentro dessa perspectiva mesmo, de uma formação cidadã, de uma educação cidadã, né? Então a gente busca sim discutir os diversos campos, não só com os professores, mas também com os nossos estudantes. A Prefeitura Municipal de Florianópolis, ela traz a perspectiva da formação continuada, que também é chamada de formação descentralizada. Isso porque a formação centralizada é aquela formação que acontece lá no SEC, é uma formação dada pelo município. A descentralizada, que também é uma formação continuada, ela se desenrola, se desenvolve dentro do contexto escolar, ou seja, em uma reunião pedagógica ou até mesmo no chamamento do profissional na sua hora de atividade para leitura, discussões e debates dentro do contexto pedagógico. Nós entramos em recesso no mês de julho, retornamos no dia 1º de agosto e no dia 5 de agosto, conforme o nosso calendário escolar, nós tínhamos a nossa reunião pedagógica integral. Então a gente leu, discutiu, trabalhou, debateu e para que a gente possa sempre melhorar cada vez mais as nossas praxes pedagógicas no nosso cotidiano. E agora, além desse tratamento direto com os professores, vocês também têm práticas dentro de sala de aula. Isso, essas práticas dentro da sala de aula, elas acontecem simplesmente observando o cotidiano da turma, no contexto geral, e o cotidiano de cada estudante. Que, na verdade, o que é que acontece? A gente, enquanto profissionais da educação, a gente tem que ter a consciência de que um aluno ele está inserido em uma sala de aula onde existe o coletivo, porém existe esse individual. Então, é uma observação mais aprofundada de que maneira se trabalhar, buscando atingir a cada indivíduo dentro da sua especificidade. Para saber se uma escola está no caminho certo de uma educação inclusiva, é preciso considerar, entre outras coisas, 5 principais norteadores. Primeiro, toda pessoa tem o direito de acesso à educação. Segundo, toda pessoa aprende. Terceiro princípio, o processo de aprendizagem de cada pessoa é singular. Quarto princípio, o convívio no ambiente escolar comum beneficia a todos. Quinto e último princípio, a educação inclusiva diz respeito a todos. Para Helenilson Bonfim, na prática, a construção dessa tão sonhada educação inclusiva é contínua e permanente. Quando eu recebi o convite, assim, a primeira reação que eu tive foi simplesmente chorar, né? Ou seja, eu fiz o que os bebês geralmente fazem, né? E isso eles aprendem muito bem, que é uma maneira de comunicação inicial. Eu chorei, fiquei muito emocionado, mas juntamente com a responsabilidade de construir uma escola com esse viés, com essa perspectiva. Dizer que é fácil, não é.
Mas por que não é fácil? Não é fácil porque todos os dias a gente precisa estar buscando, estar lendo, se aperfeiçoando, porque nós nunca estaremos prontos e acabados. A gente sempre precisa estar em busca de algo novo. E é essa busca que nos alimenta, porque a gente não sabe tudo, né? Mas que assim, eu sinto muito orgulho, sinto. Isso é o início. Ainda virão, assim, várias ações. De um longo trabalho. De um longo trabalho, com toda certeza. Muito obrigada. Não Foi tem de ótimo. quê. O Educa Floripa está de volta hoje entrevistando a prof. Érica de Oliveira Gonçalves. Pode chamar de prof, né? Eu acho que os alunos chamam de prof, né? Ela é professora de tecnologia educacional lá da Batista Pereira, Escola Básica Municipal. A gente estava mostrando aqui, né, as obras, né, que os feitos dos teus alunos, né, com os robozinhos aqui, os hoovers e tal. E vamos falar um pouquinho das parcerias, né, que você tem para as aulas de tecnologia. Como é que são? Como é que funcionam? Eu dou aula do 1º ao 5º, né? Eu dou aulas fixas para o 3º ao 5º ano, que são o que eles produzem esses robôs, né? E também produziram um livro digital. Mas também tem os espaços, a grade curricular, que eu deixo vago para os professores dos anos finais me procurarem para a gente estabelecer parcerias. Então, assim, teve produções maravilhosas. A gente teve uma produção que iniciou com a professora de História, com os alunos do 6º e do 7º ano, que a primeira coisa foi uma visitação nos museus virtuais, né? E ela estava dando aula de patrimônio cultural e nós fizemos essa visitação. Só que deu tão certo, as crianças estavam tão empolgadas que aí a gente fez uma parceria para levá-los até o Museu de Florianópolis, que também é um museu super tecnológico, né? Então, nós levamos esses adolescentes, crianças, jovens lá, né? E depois, quando voltamos, a parceria se estendeu e aí nós construímos, ela estava dando aula de pré-história e aí a ideia foi construir uma história em quadrinhos pelo Canva com eles sendo produtores da própria história, né? Então, eu trouxe aqui alguns resultados, deixa eu mostrar aqui, de algumas histórias, elas são histórias digitais, né? Eu imprimi essas para poder apresentar. Então, eles pegam o conteúdo da aula de história, sentam-se nos computadores, aprendem sobre o Canva e eles aprendem ao diálogo, né? O gênero textual quadrinhos. O Canva é uma plataforma, né, que propicia fazer essa parte gráfica e tal, né? Mais ou menos isso. Isso. O Canva tem várias possibilidades, né? Também com a revista digital, que foi uma parceria com a professora de língua portuguesa e que, incrivelmente, ela trouxe gráficos na aula de língua portuguesa. Ela disse, professora, como é que vamos fazer isso? Então, vamos usar os gráficos dentro dos computadores, né? E os alunos fizeram uma entrevista, uma pesquisa sobre assédio, sobre diferentes temáticas, né? E foram colocando nesses gráficos. E aí eu ajudei eles a confeccionarem e foi produzida uma revista digital, né? Com todas essas informações. Bacana. E além disso, ainda teve uma parceria com a professora do 3º ano, que deu início ao livro, ao livro que a gente vai falar daqui a pouco, né? Maravilha. É o gancho para eu fazer essa pergunta para você. Então, essas parcerias, só para encerrar ali a questão, as parcerias elas são entre os professores, né? Internos na escola. Elas têm uma demanda, procura prof de tecnologia e para trazer uma solução tecnológica para encantar os alunos e para trazer eles para a realidade daquela aula. Maravilha. Isso. Bom, então chegamos na Estante Mágica, né? Como é que foi isso, né? Como é que surgiu essa plataforma, surgiu essa ideia? Você descobriu essa plataforma Estante Mágica? Como é que foi isso daí? Inicialmente, na escola do meu filho, eu fiquei bem feliz, né, de saber que eles estavam construindo um livro, ele estava no 2º ano, e aí eu fiquei bem empolgada, né? É um livro parecido com esse, né? Foi um livro que te inspirou? É um esse livro trabalho. que me inspirou, né? Então, é um livro feito com... E aí eu fui procurar saber como é que funciona esse livro, eu quero fazer com meus alunos. Eu tenho alunos do 3º ao 5º ano que vão adorar construir esse livro. E aí eu fui atrás dessa plataforma para saber como é que era feito. Então, assim, em geral, são 6 páginas são 6
6 partes de escrita e 6 partes de ilustração, e mais a biografia. E aí eu queria fazer um livro com ilustrações digitais e não só desenhos feitos à mão, né? Então, primeiro eu expliquei sobre a história, como é que funcionava a história do livro, como é que dividia as partes, né? Só que teve um movimento diferente, né? Surgiu uma novidade aí. As crianças, quando iam para a ilustração, elas montavam a história a partir das ilustrações feitas no Paint 3D e não a partir da história escrita. Então, elas faziam a história, faziam a ilustração e dali elas contavam a história. E aí foram feitas com 7 turmas, né? 7 turmas, 7 juntar esse turmas. povo todo e essas histórias. Nossa, foi... Porque eu pensei assim, primeiro eu poderia fazer só com uma turma, né? Mas aí eu não consigo deixar a outra turma de lado, Tem que botar né? todo mundo Vamos junto. fazer todo mundo. E aí deu super certo essa parceria, né? E uma dessas parcerias, a professora do 3º ano, para falar, voltar ao gancho das parcerias, o quanto é importante. Essa professora do 3º ano, ela construiu uma história coletiva com os alunos do 3º ano, porque muitos ainda não voltaram da pandemia, muitos ainda não estavam alfabetizados, então construímos um livro coletivo. E o assunto, o tema, foi muito voltado à astronomia. Eles tiveram aulas no laboratório de ciências sobre astronomia, para poder aprender sobre as Olimpíadas de Astronomia, e no livro eles trouxeram elementos científicos, elementos de astronomia e astronáutica. Então, Bacana. falando do temperatura do planeta, cores, né? Então, foi um sucesso. Muito bacana, muito bacana. Bom, a gente vai para mais um quadro aqui nosso do programa Educa Floripa. Já eu quero voltar para falar da Tech Day, né, e do resultado final desse livro. Agora o nosso momento de reflexão. Por mais que o professor planeje sua aula, organize o conteúdo, prepare a prática, a educação é uma construção diária. Ela nunca está acabada. Esse é o assunto do quadro, é o seguinte de hoje. É o seguinte, a educação não é prato pronto. Como é que é? Alguns pensam que a educação é igual receita de bolo, receita de uma comida. Hoje eu vou dar a minha aula. Então está aqui a receita, me preparei. Não, a educação não é isso. Sim, o professor precisa fazer seu planejamento. Sim, o professor precisa estudar. Sim, o professor precisa preparar a sua aula. Só tem um detalhe. A educação, ela não é um trilho de trem. Ela é uma trilha que todo dia o professor vai construindo essa trilha. Porque a cada nova aula, com os mesmos conteúdos, eu encontro na minha frente novos personagens. Imagine você, professor que está me vendo, que dá a mesma aula, do mesmo conteúdo, a vida toda, e no dia de hoje você vai dar essa mesma aula como sempre deu. Essa é a primeira vez que você vai dar essa aula. Você se engana pensando que já deu essa aula 20 vezes. Sabe por quê? Porque ali na frente, pela primeira vez na história, está ali o João Manuel da Silva, que vai assistir contigo essa aula. E quem sabe, se você for um professor do século XXI, você deixa o João Manuel da Silva fazer pergunta na hora que ele quer fazer. E quem sabe, essa pergunta, que nunca ninguém fez, vai fazer com que você mude a sua maneira de dar aula, a sua maneira de ter esse enfoque nesse conteúdo. Por isso que eu digo que educação não é uma receita, não é um prato pronto. Ela todo dia é concebida. Logo, ela não é pré-cozida ou pré-concebida. Ela é construída naquele momento, no aqui e no agora, com esses personagens que todos os dias mudam. Porque quando o estudante vai embora, ele vai embora da escola, mas ele não se aposenta da vida e muito menos do aprendizado e muito menos da escola. Quando ele volta no dia seguinte para ter aula contigo de um outro assunto, ele já volta melhor. Ele já volta com outras informações, com outras experiências de vida. Logo, mais um dia começa com uma educação que naquele momento do aqui e agora será construída.
Repito, por mais que você tenha um planejamento. Quer ver um exemplo? Eu gosto muito de um querido amigo que ele fala nas suas palestras, que diz o seguinte, que um professor chegou em sala de aula e perguntou para um estudante: você sabe o que Mendes Sá fez? Diz esse professor que há 40 anos esse professor perguntava e ninguém sabia. Um belo dia, um estudante disse assim: eu sei o que Mendes Sá fez. Ele olhou para ele: como é que é? Meu amigo, há 40 anos eu dou aula. Nunca um estudante da série de vocês conseguiu responder essa pergunta e mais, nunca não conseguiu nem responder. Imagina você agora, está dizendo que sabe o que Mendes Sá fez? Ele assim: sei, professor. Eu sei o que Mendes Sá fez. E ele perguntou: e o que fez Mendes Sá? Olha só, se o professor não tiver nesse momento humildade, se esse professor tiver arrogância pedagógica, esse professor não aprende. Sabe o que disse o estudante? Eu sei, professor. O Mendes Sá fez o possível. Aí, coisa linda! Ele acertou. Há 40 anos o professor faz a mesma pergunta. E agora, qual a nota vai dar para o estudante? Mendes Sá fez o possível, querido. Pois se Mendes Sá fez o possível e não necessariamente essa resposta está errada, eu acredito que você entendeu o meu conceito de errado. Tá aí o professor, sem arrogância pedagógica, com humildade intelectual e de aprendizado, faz desse espaço um novo bolo, uma nova receita, uma nova educação. É o seguinte, a educação transforma. Aqui literalmente você viu, né? Um grande abraço e um beijo no coração. Érica, voltando aqui ao nosso livro digital, na verdade não foi um livro só, né? Foram 90. 190 livros digitais, né? Cada aluno escreveu um livro. Isso. Cada aluno escreveu o seu livro e são histórias fantásticas. Tem histórias de vida, tem suspense, tem romance. Criatividade rolou. Muita. E daí cada um fez as suas ilustrações e deu o seu título para o livro, né? Legal. E agora eles têm acesso via quê? Como é que eles acessam? Tem um link? Acessa na plataforma? Como é que é? O livro digital ele é gratuito, né? Foi por isso que eu fiz na instituição. E a gente recebe um código para cada aluno. Eles têm um passe mágico e que acessa diretamente na plataforma. E esse código pode ser passado para familiares, amigos e está sempre lá disponível. Pode propagar à vontade lá. Isso. Né? Mas para imprimir, aí tem um custo, né? Se quiser imprimir. Então, que é um custo lá de R$ 39,00 e tal. Não satisfeita com isso, você fez uma negociação com a plataforma. Qual foi? Isso. Como eu não tinha como pagar para todos os alunos, né? Então, eu recebi a permissão deles de reproduzir esses livros, imprimir em casa, tirar print do celular. Você printa e aí pode imprimir. Posso imprimir sem configurar que sejam pirata, alguma coisa assim. né? Que bacana, hein? Parabéns aí. Bom, e agora isso tudo aí vai ser mostrado num dia chamado Tech Day. Que dia vai ser esse? Tech Day vai ser no dia 4 de novembro. Vai acontecer lá na Escola do Futuro, com várias unidades. Qual a unidade da Escola do Futuro? Vai ser a Escola do Futuro da Tapera. Tapera. Isso. Então, vai acontecer o Tech Day, vai ser um dia de várias coisas vão acontecer lá. Uma das coisas vai ser o lançamento dos livros de alguns alunos, né? Que tem livros que ficaram muito bons, então esses livros alguns deles serão impressos e vai ser uma tarde de autógrafos, de lançamento para crianças dos anos iniciais. Olha que máximo, né? Então, o Tech Day é organizado por quem? É organizado pelo Departamento de Tecnologias e pelo Ensino Fundamental, pela Direção de Ensino Fundamental, né? E aí nós recebemos o convite também e vamos fazer um campeonato de robótica. Mas como é que vai funcionar esse campeonato de robótica? Lá na hora, as crianças se inscrevem, crianças, professores, quem estiver lá, se inscrevem, a gente joga numa planilha que vai fazer um grupo, formação de grupos aleatórios e lá eles vão fazer uma competição, para não que seja aquela competição de escola, para ficar cada um com o seu time, né? Então, a gente vai fazer uma competição com objetivos lá, né? Que legal. O Tech Day é dia? 4 de novembro. Na Escola do Futuro da Tapera. Isso, espero vocês lá. Muito bem, hoje eu conversei com a Érica de Oliveira Gonçalves, que é professora de Tecnologia Educacional da Escola Batista Pereira. Érica, muito obrigado.
Muito obrigada também. A gente espera todo mundo no dia 4, lá no Tech Day, na Escola do Futuro, na Tapera. O Educa Floripa fica por aqui, a gente se vê amanhã. Tchau, pessoal!